Olá, meu amigo, minha amiga. Nos encontramos mais uma vez pela graça do Senhor Jesus para estudar a palavra dele por meio da lição da Escola Sabatina. E é muito bom ter a sua companhia diária. Sinto muito grato a Deus por esse privilégio. E fico feliz também por saber que você aí do outro lado, você é um missionário, uma missionária de Jesus, quando você compartilha esse vídeo com seus amigos, fazendo com que a palavra de Deus se fortaleça. E obrigado por sua interação aqui nesse canal, quando você dá o seu like, quando você dá o seu dislike, quando você compartilha, quando você se inscreve no canal, você o fortalece de maneira que o próprio YouTube, a tecnologia do próprio YouTube promova esse trabalho, promova esse vídeo para mais pessoas. Obrigado de coração, continue fazendo isso e assim alcançaremos o nosso objetivo de levar a palavra para o mais longe possível, para mais pessoas possíveis. Vamos juntos ao estudo de hoje, laços que unem. Vamos ao texto de Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim: Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Você consegue ver nesse texto as duas coisas andando juntas, a graça e a obediência? Nós entendemos que somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. A nossa obediência não acumulam pontos positivos para que Deus nos salve, de maneira alguma, porque nós somos, infelizmente, pecadores. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Mas qual é o papel da graça e da lei? Qual é o papel da graça e da obediência? Como que nós vemos as duas nesse texto? Escute bem, Deus diz aqui que estabelece a sua aliança. Bom, estabelece a sua aliança com Israel. O que é aliança se não um acordo entre duas partes, a fim de que ambas as partes se relacionem? Quando Deus chamou Israel, Israel era um bando de escravos. Deus então os liberta da escravidão e estabelece com ele a sua aliança. Primeiro Deus libertou, depois estabeleceu a aliança. Isso demonstra graça. Deus demonstra graça também. Quando Israel era uma nação de escravos, não tinha nada de bom para oferecer, mesmo assim Deus o escolhe, baseado na graça. Aliança, graça. E depois dá os seus 10 mandamentos, ou seja, a sua lei, para que o povo andasse por meio desse relacionamento. Então deixa eu dizer uma coisa para você. As duas palavras, aliança, nos aponta para a graça e também para a lei. Porque é preciso haver limites dentro de um relacionamento. Pensa, por exemplo, se um marido de uma mulher resolve ter uma outra namorada. Quanto tempo duraria a aliança que ele fez com a sua esposa? Quanto tempo duraria? Imagine se não houvesse regras entre os sócios em uma empresa, que um dos sócios resolvesse pegar ou agarinhar mais dinheiro do que o outro. Quanto tempo duraria essa sociedade? Quanto tempo duraria a paz e a estabilidade de uma nação enquanto todos os habitantes daquela cidade, daquela nação fizessem o que bem entendesse? Então, para a segurança, felicidade, prosperidade de uma nação, de um povo, de um relacionamento, é preciso haver limites. E Deus estabelece a sua aliança com o povo e estabelece limites para com o povo, que é justamente os seus mandamentos. Eles precisam guardar os seus mandamentos. Agora, o que é interessante é o seguinte, diversas expressões como leis, preceitos, testemunhos, mandamentos, todos eles vêm em íntima ligação com a palavra aliança. Quer ver? Vamos ler Salmos 78, versículo 10, que nos diz assim, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Você percebeu a íntima ligação entre as duas coisas? Aliança e lei? Veja Salmos capítulo 50, versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Mais uma vez, os dois termos paralelos aqui nesse mesmo texto. Veja, por exemplo, o que está escrito no Salmo 25, versículo 10.
Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. A nossa relação com Deus, ela pode ser tremendamente abalada quando nós desconsideramos a vontade de Deus. Quando nós dizemos que não obedecemos a Deus em desconsideração da sua clara e inequívoca vontade, nós estamos revelando que não temos Deus em primeiro lugar na nossa vida e que não o amamos. Você se lembra de Jesus lá no Getsemane, quando ele estava para morrer pela humanidade, quando ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, a tua vontade? Ou seja, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus para Jesus era muito mais importante do que sua própria vida. Você se lembra da oração do Pai Nosso que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É assim, a vontade de Deus revelada por sua lei é a base de um bom relacionamento com ele. Por isso Jesus foi capaz de dizer que aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E você lembra-se que Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amarem, guardareis os meus mandamentos. Meu amigo, minha amiga, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, é a base de um bom governo. Você sabe que os mandamentos de Deus é a base de todas as constituições no mundo inteiro? Porque uma lei moral, você não precisa dela escrita em qualquer lugar para você saber que ela existe. Por exemplo, todo mundo sabe que é errado tirar a vida um do outro. Todo mundo sabe que é errado você roubar um objeto que pertence a outro. Todo mundo sabe que é importante cuidar dos pais e da mãe. Isso são preceitos que estão escritos na tábua do coração dos seres humanos. E esses preceitos ordena ou regula um bom relacionamento entre o homem e Deus e o homem e o seu semelhante. Essa é a razão fundamental porque nós somos felizes debaixo de limites e de regras. Elas não foram estabelecidas para tolher a sua liberdade, para diminuir a sua importância, muito pelo contrário. Quando Deus estabelece uma aliança contigo, demonstra que você foi comprado, que você tem um preço inestimável, porque Jesus, pelo seu sangue, nos comprou. Essa é a aliança que Deus faz com você. E quando Ele te estabelece limites, Ele está dizendo assim, meu filho, acredite no que eu estou dizendo, eu sei o que é bom para você, eu sou o teu Criador. Então anda na minha vontade e estarás bem seguro e feliz. E se assim fizermos, certamente iremos alcançar essa prosperidade que tanto nós sonhamos. O problema é que o ser humano acaba colhendo frustração, tristeza, problemas, turbulência, angústia, quando ele acha que alcançará felicidade em decorrência de uma desobediência e desconsideração para com a vontade de Deus. O que Deus está falando para você hoje? Que você considere o que Ele pede para você fazer. Mas, pastor, eu não tenho força para fazer o que Deus pede para fazer. Eu também não tenho. Isso não é novidade, nem para Deus isso é novidade. Deus não é pego de surpresa quando você declara que não tem forças. Ele sabe que você é fraco, é pó, e você precisa de ajuda. Então, a nossa grande vantagem nesse grande relacionamento com Deus é o fato de que Ele nos dá condições para a obediência quando Ele nos oferece o teu Espírito habitando em nós. E o Espírito Santo dentro de nós nos dará forças para fazer aquilo que o Senhor Jesus espera que façamos. Não se esqueça das palavras de Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode todas as coisas. Então, se você estiver ligado a Ele por meio do Espírito Santo, você também poderá fazer aquilo que Ele espera que você faça. Esse é o grande segredo. Deus te chama a um estado de aliança, te dá preceitos para que você os guarde e mesmo assim te dá condições para você guardar. Coisa interessante, né? É como se um indivíduo que morasse na rua e alguém chegasse para ele assim, eu vou te dar uma casa para você morar. A casa que você vai morar, você só deve entrar dentro dela, porque o aluguel eu pagarei mês a mês, você não vai pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é acreditar, sair dessa rua, sair dessa calçada fria e entrar em uma casa toda mobiliada, com uma cama quentinha, um cobertor preparado para você, e você não precisa se preocupar. Arruma a casa,
quando você bagunçar, claro, não quebre nada, ali tem regras, você não pode deixar a porta aberta, você tem que cuidar sempre. Mas eu vou pagar o aluguel para você mês a mês para você morar de graça. É assim, a salvação é desse jeito. Deus ele te estabelece uma aliança, te dá algumas regras, mas ele te dá condições para você cumprir essas regras. Tudo ele pensou para a sua felicidade. Deus te abençoe, amigo e amiga. Vá para as suas atividades nesse dia, pensando nesse Deus maravilhoso e nesse estado de aliança que ele quer entrar contigo. Feche os olhos e ore comigo. Pai querido que estás nos céus, é no nome sagrado de Jesus que nos colocamos à sua disposição. Mais uma vez, Senhor, nos ajude, porque às vezes nós não entendemos que tudo que era possível fazer para a nossa felicidade, o Senhor já fez. E inclusive nos dá condições de obedecer ao Senhor por meio do Espírito Santo. Por isso, derrame seu Espírito Santo sobre nós hoje, para que possamos ser luzes onde quer que formos. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você. Espero você ansiosamente para estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. Aproveite bem o seu dia.